Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel. Hoje estamos no dia 102 e a leitura será em Atos 13, Josué 12, Salmo 102. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar.
Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e, por muitos dias, foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem, para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Josué 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos Refaíms que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés.
São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Salmo 102. Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença.